Deixa eu te falar, chegou algumas perguntas, mas antes eu queria fazer uma pergunta para você. Eu tenho acompanhado você nas suas redes sociais e eu vejo que você está com uma oratória muito importante, eu acho, porque falar sobre transexualidade não é só para nós, mulheres trans e travestis, é também, inclusive para as pessoas cis, obrigatoriedade de que elas deem essa voz para a gente, ou muitas vezes usem as suas redes sociais, o seu circuito para falar sobre. E eu tenho visto que você tem feito isso. Primeiramente, parabéns. Apesar de eu achar que é obrigação de todo mundo fazer, mas parabéns, porque apesar de ser obrigação, poucas pessoas fazem. E segundo, me fala um pouquinho, por que você tem falado mais sobre transexualidade? Eu acho que a eleição do Trump e a posse dele, ele validou um discurso transfóbico muito grande. Enorme. Especialmente para a comunidade trans. E eu sei que vai vir, todos vão sofrer em algum ponto. Eu acho que a gente vai viver, se isso vier para o Brasil e se essa força ganhar aqui, pode ser que a gente viva da pessoa não ter nada contra a trans. Você fala assim, gente, tá tanta gente hateando trans que eu acho que eu não vou contratar ela pra estar aqui no balcão. Bem isso. Entendeu? Ou simplesmente falar na cara, acabaram as vagas. Entendeu? Então, a minha leitura foi, precisamos estar em alerta, porque esse movimento tem força, sempre teve. Eu acho que a gente viveu uma utopia, porque nós nunca deixamos de ser minoria, somos minoria. Falar de estarmos pensando mais em estarem unidos entre uns e os outros, porque como eles são muitos e têm força, é mais importante eu estar aqui com você, por exemplo, apoiando o seu canal, apoiando o seu podcast, do que usar esse tempo, essa energia, batendo boca com pessoas da direita. Nossa, você disse tudo. Ou querendo dar uma resposta lacrada em um deputado, ou fazer um vídeo sobre o deputado que mentiu. O retorno maior é eu promover o seu podcast. Enaltecer alguém do bem. Enaltecer você, enaltecer as nossas cantoras, as pessoas trans, as youtubers, etc., trazer esse carinho pra você do que eu focar essa energia, esse tempo pra retrucar. Eu falo que quem fez a vitória do antigo presidente foi, no final das contas, a gente meio que fortaleceu isso também, porque toda hora a gente ficava retrucando e publicando e compartilhando vídeos dele. Eu acho que tá na hora da gente fazer isso que você fez, que eu acho incrível, que é enaltecer quem é nosso e não os meus vídeos mesmo comentando, eu acho que eu não chego nem a fazer crítica, falar assim, que transfobia, que violência. Eu já vou direto, olha, a gente precisa estar unido, a gente precisa cuidar uns dos outros. Você conhece o mundo sem direitos. E essa nova geração não tá preparada pro que é. Não tá, gente. De verdade. Parem de brigar por causa da Christina Aguilera e a Britney Spears. E até coisas, e às vezes até picuinhas entre nós. Porque, por exemplo, eu vou falar isso, eu gostaria que você me desse o seu parecer, porque eu vou falar de uma situação que envolveu uma pessoa trans, a Lineker. Eu consigo diferenciar o Nicolas Ferreira, por exemplo, falando de uma pessoa trans, com todas as intenções de atacar e de passar o rolo com o opressor, muitas vezes usando até termos muito bonitos e muito educados. Uhum. E eu consigo entender que... vou falar o nome dele. O Carlinhos Maia, por exemplo, quando fez aquele vídeo que deu aquele problema, que ele tava bêbado, foi um close errado? Foi um close errado. Foi lamentável? Foi lamentável. Só que uma semana antes, ele deu a maior doação para aquele coisa da blogueirinha. Uhum. Foi o que mais doou. Uhum. Então, a gente atuar, falar, olha, você está errado, mas não dá o mesmo tratamento, porque onde eu quero chegar? A gente vai precisar de aliados e precisar que isso não se solte. Então, eu super entendi o que você tá falando. Então, eu falando pro Carlinhos, poxa, Carlinhos, foi errado, se retrata, etc. Mas sem precisar cancelar a carreira dele e falar, nossa, vou denunciar você no Ministério Público. Uhum. Porque, assim, se todo mundo agora abandonar o barco, essa gente vai matar. Eu sei o que você está falando, eu entendi, eu compreendi totalmente. Eu acho que nós temos críticas
dentro do nosso meio. Por exemplo, eu tenho uma crítica muito grande sobre a hegemonia gay, o quanto nós, pessoas trans travestis, ajudamos que hoje tivesse casamento igualitário ou tantas outras coisas, e no final das contas nós somos sempre deixados para escanteio em todas as outras lutas. E eu entendo. A questão do Carlinhos Maia, já que você citou, em relação a Lineker, eu também entendo que foi uma falha, eu acho que ele mesmo percebeu que foi uma falha, ele corrigiu. Onde eu entendi o que você falou, e eu tenho um pensamento similar, eu acho que nós podemos criticar o Carlinhos, nós devemos criticar o Carlinhos, mas talvez quem tem esse poder poderia fazer em privado. A própria Lineker não falou nada. Então é uma briga muito construída dentro do chão, porque quem está no topo não está brigando. Essa é a primeira coisa. E a segunda coisa que eu acho que a Lineker, ela entende, e é o que eu penso também, que trazer essa discussão pública só dá valor para que o Nicolas Ferreira amanhã, não estou colocando o Nicolas, mas uma pessoa como o Nicolas, chega e fala assim, lá, nem eles se dão. Então, eu entendi o que você está falando. Dá para fazer críticas pro Carlinhos, chegar para ele em privado e falar, Carlinhos, olha, eu acho que... Então, toda vez que eu vejo isso também no meu meio trans. Às vezes eu vejo uma mana trans falando da outra, metendo pau na outra, eu falo assim, tudo bem você não gostar dessa mana, mas tenta fazer isso em privado, porque se você fizer publicamente, não vai afetar a mana que você não gosta. Vai afetar você, eu, fulana, beltrana, afeta todo mundo. Entende? Por que eu estou falando isso? Porque... Numa possível levantada da extrema-direita aqui no país, por exemplo, as leis não vão nos blindar. Elas já não blindam hoje. Já não blindam hoje. Mas assim, o que vai fazer a diferença é a gente conseguir atrair aliados e manter os aliados. E manter, é isso. Então, às vezes, a gente precisa de ter atitudes de forma um pouco mais estratégica. Eu vou dar um outro exemplo. Pode dar. A Jojo Todinho tirou a foto com a Michelle, tal. Se a gente tivesse se limitado, olha, não concordo com o seu posicionamento, puxa que fiquei chateado, mas sem fazer disso um espetáculo, desejar que ela não feche mais publi, etc. Por mais que seja legítimo um sentimento de insatisfação, a reação é usada contra nós. A reação é usada contra nós. Eu acho que a Jojo é porque, no caso da Jojo, diferente da do Carlinhos, é que eu acho que também ela provocou um pouco. E por mais que a gente tenha todo esse sentimento evoluído, eu acho linda essa sua sensação que você teve na escola de apanhar. Eu estou olhando e falando assim, eu entendo eles. Esse afastamento evolutivo não é para todo mundo. Então ela provocou bastante. Eu também não acho que merece. Eu trabalhei com ela já no clipe Verdadeira Brasileira. Ela foi super gente boa com um monte de gente lá. Mas eu entendo que ela também foi muito provocativa. Mas eu entendi o que você falou. Mas a gente, estrategicamente, no pensamento, porque pensa, uma outra artista vendo a gente agir assim com a Jojo, claro, ela vai pensar duas vezes antes de balançar nossa bandeira. E não é só isso. Eu acho que tem uma marca, eu acho que tem um outro fator aí também que eu acho importante discutir. Vai chegar uma hora que o pessoal vai banalizar. Ai, mas esse público também, né? De novo, estão lacrando aqui, lacrando. Vai banalizar, como sempre faz. A gente vai virar o que eles são, porque vai virar, isso mesmo. Eles vivem... outra coisa que eu preciso falar. A gente precisa olhar para as pessoas que nos atacam e... Não queria falar muito de espectro político, mas não podemos negar que a maioria da extrema-direita que age assim. Uhum. Eles sempre estão inflamados e com medo. A gente tem que olhar para essas pessoas e pensar que aquilo que fizeram com a mente delas poderiam ter feito com a nossa, ou podem fazer com a nossa. Eles têm, se fizer um raio-x, a mente é a mesma, a capacidade intelectual é a mesma. Então a gente precisa se policiar para não ter os mesmos gatilhos, não permitir que isso aconteça conosco em algum espectro, para que a gente não comece a se canibalizar. É que às vezes também tem o recorte social, né? É difícil você chegar para uma travesti que foi expulsa de casa, apanhou dos pais, apanhou na escola, foi expulsa da escola porque não saiu porque ela quis, ela saiu porque não aguenta mais apanhar, tá nas ruas, tá se prostituindo, tá tendo que vender o seu corpo pra uma mixaria para poder pagar o seu aluguel no final das contas. É difícil chegar para ela e falar para ela assim, entende que aquele rapaz branco do olho claro, que teve uma família estruturada, incrível, não tá entendendo você, ele prefere tacar pedra em você, entende ele. É complicado também. Não, sim, sabe? Óbvio. O que eu falo mais é de ter ações um pouco mais estratégicas visando a comunidade. Olha, e para quem pode ter essas ações, acho justo, acho digno. Outra coisa, que já que você falou nesse assunto que eu até queria falar,
A transexualidade e o que é muito óbvio para a comunidade trans e tem uma certa obviedade para quem não é, para os gays, mas é do LGBT. Mas eu acho ainda importante, quando você tiver a oportunidade, etc., você sempre trazer esse didático do que é gênero, esse pensamento, porque não é óbvio para outras pessoas. Um dos motivos da violência ser a pessoa nem pensar em você como ser humano é a falta do entendimento do que se é. Porque eles falam, se sentiu mulher e virou. Sim. E talvez na hora de dar essa didática, fazer de uma forma que inclua de uma certa forma as outras pessoas no sentido, todo mundo em algum pontinho sofre de disforia de gênero. O homem, por exemplo, quando ele passa o minoxidil, que ele quer mais barba, que ele quer um maxilar, que ele toma testosterona para ficar mais forte, ele quer se adequar ao masculino. A mulher, quando vai na academia e se recusa a fazer membros superiores, ou se depilar todos os dias, ou botar silicone, ela quer se adequar a algo feminino. Se a gente trouxer ilustrações que eles possam, puxa, é verdade, eu passo por isso. Até o homem, em posturas violentas que ele faz só para se validar com outro homem, em algum ponto a gente passa por esse sistema que lá na ponta, no extremo, que é o que a gente mais vê, é uma comunidade trans violentada por esse sistema e que, para não abrir mão da sua essência e da sua personalidade, preferiu mudar o seu corpo. Tá. O que eu acho que a gente não podia entrar nessa seara, penso eu. Porque eu acho que são vivências diferentes. Eu chegar pra uma pessoa hétero cis que precisa passar minoxidil na barba, porque isso é a disforia dela, é como se eu colocasse na mesma coisa. E eu entendi o que você falou, no sentido de que eu posso usar isso como exemplo. Mas aí a pessoa que estiver recebendo esse exemplo pode achar que, então, tá tudo bem fazer outros exemplos. Igual agora tá bem recente, a MBL tá usando isso agora de dizer que existe racismo reverso. E isso não existe. Não existe racismo reverso. Mas eles usam isso. Eu também sofri, me chamaram de lagartixa branca na escola. Não, isso não é racismo. Entende? Isso foi pontual, foi com você, não foi com as outras pessoas brancas. Então, se eu usar esse exemplo, eu vou acabar diminuindo pra isso daí. Eu falei mais no sentido... Eu entendi que a sua intenção foi das melhores. Não, e vocês como comunidade trans, tentar criar um discurso que as pessoas consigam mais se conectar didático. Mais. Mas será que a gente tá com essa paciência? Depois de apanhar tanto, levar tanta surra? É que eu vejo que se esse movimento de direita vier... É preciso a gente ter aliado e aliado também vem de empatia. Vem, mas a gente é 0,1% da população. A pessoa trans não tem essa força toda que todo mundo acha. Então, eu acho que a gente tá meio cansado já de ter que empatia pra todo mundo. Empatia porque errou pronome, empatia porque bateu na gente, empatia. A gente quer ter. Sim. E acho importante que socialmente nós tenhamos. Mas eu acho que todas nós, e olha que eu tô falando num lugar de muita acessibilidade, porque eu sei que meninas sofrem muito mais que eu, a gente já tá de saco cheio, sabe? De ter que estar... deixa eu sentar lá com aquele homem branco, cheio de privilégios, e explicar pra ele que ele tá errado. Foram muitas invalidações, eu entendo. Muita demais. Eu espero que você não tome meu pensamento... De jeito nenhum, pelo contrário, eu tô te entendendo, eu acho essa discussão... Eu sei! Pensando num Para! E eu tô dizendo isso porque eu acho importante. Você é uma pessoa que tem muitos seguidores, é uma pessoa que também cria influência, então eu acho importante você ter esse conhecimento, já que você pediu pra eu ensinar. Exatamente. Pra que você tenha esse conhecimento, pra você passar pros seus amigos também.